Predador Terras Selvagens é o novo filme da franquia Predador, mais um dirigido pelo Dan Trachtenberg, que já fez Prey e fez também a animação que eu comentei com vocês este ano. Aqui, pra mim, de longe, o mais fraco desses três filmes e que eu tava com uma expectativa muito boa, inclusive. Não desgosto completamente, como muitos fãs certamente vão desgostar. Eu geralmente não embarco muito nessa onda de fãs que falam, não, a minha franquia, o meu personagem é dessa forma, mas aqui há um pouco de razão e eu vou comentar melhor tudo isso com vocês nesse vídeo. Eu falei bastante, né, tanto quando eu comentava de Alien quanto de Predador, como eu gostava desse lugar que essas franquias da Fox estavam, principalmente aqui o Dan Trachtenberg como essa mente para Predador que tem uma visão muito específica para uma franquia que tem um grande filme ali, o primeiro filme, e depois ela oscila muito, e aí ele retoma ela e cria quase que uma ideia meio de videogame para esses filmes, né? Mas ele parecia muito investido em criar uma mitologia para esses personagens ou para todo esse mundo. E bom, aqui nesse filme eu acho que há algumas questões que a gente deve debater. Tem um filme que todo mundo vai odiar, todos os fãs vão odiar provavelmente, e que eu não gosto muito, que é esse lugar da Disney estragando muitas das franquias, que muita gente reclama bastante disso e em grande medida faz sentido aqui pra mim, nesse filme e em muitas outras franquias também. E é um filme que eu já acho bem divertido, que é quando ele vai um pouco mais pra essa lógica do videogame aqui, né? Aqui é mais um filme, inclusive é um filme que acho que funcionaria até melhor como videogame do que como filme em si. Então, esse personagem que a gente vai acompanhar quase como se a gente jogasse com ele, e aí vão se apresentando os perigos, as fases que ele tem que passar. E é meio que um filme que não para, né? Porque ele é jogado nesse mundo super perigoso, né? Que a gente entende que é um inferno no universo e que tudo tenta matar ele, e ele vai tendo que superar. Só que tem muitas coisas que é muito videogame nesse meio tempo, né? Eu lembrei até de um jogo do Star Wars, o Jedi Fallen Order, por exemplo, que tem algo muito parecido ali. Então tem uma planta específica que se ele passa perto, ela incha e ameaça jogar um tipo de veneno nele. Se ele fica mais longe, essa planta desincha, e aí vai ser quase que um campo minado que ele tem que passar. Então ele vai compreendendo essas regras desse mundo para ele conseguir jogar esse jogo. Eu acho esse lugar o lugar em que o Dan Trachtenberg sai melhor, e é onde o filme tem esse lugar mais divertido mesmo, né? Quase como um gameplay constante, que os personagens têm personagens que aparecem que são quase como NPC, e aí vai formando o grupinho de amigos. Inclusive esse grupo de amigos para mim é um grande problema que eu já comento melhor para vocês, mas também tem essa lógica bem de videogame, né? Então aqueles personagens que te auxiliam em certos momentos, e aí você vai tendo os chefões, o chefão de fase, uma cutscene, e aí o outro chefão de outra fase. Então ele meio que vai passando por esses perigos nessa lógica bem de narrativa de videogame, de personagem que tem que ir aprendendo para conseguir ir superando cada nova fase até chegar no chefão. Eu acho que ele se sai bem nesse lugar, ainda que para esse filme funcionar, tem muitos dos maiores problemas dele, e aí é um problema que conversa com a franquia como um todo, mas também conversa com o que a Disney tende a fazer com as suas franquias, né? Muita gente se incomodava com o filme ser PG-13. Eu acho que o fato de ser PG-13 não é exatamente um problema, né? Por mais que a gente fale de um personagem que é brutal e tudo mais, mas aqui até dá pra relevar isso a partir do momento que ele tá matando criaturas, por exemplo, que não sangram de verdade, sangram em outra cor. Isso daí poderia passar tranquilamente no PG-13, mesmo sendo um filme que poderia ser ou não mais violento. Mas aqui tem muito uma questão da Disney, ela quase sempre tentar construir uma unidade entre as suas franquias, né? O que não permite muito. Se ele se arriscou em um ou outro filme, chega o terceiro filme e a Disney fala assim: tá, você até pode fazer seu filme, mas não vai se arriscar tanto assim, ou você vai ter que seguir as regras da empresa. E aí, no que eu digo que são as regras da empresa, a gente vai ter muito desse lance de ser um filme não só family friendly, mas principalmente em falar sobre família, em construir um grupo de desajustados. O que a gente já viu a Disney fazendo trocentas vezes ultimamente, né? E muitas das suas franquias vai tentar construir esses grupos, né? Essa lógica meio de filme de algoritmo, em que você tem uma replicação de grupos diferentes, mas a lógica é quase sempre a mesma. E aqui fica meio estranho para esse personagem, né? Então, tentar construir esse predador empático que tem amigos e constrói o próprio clã é meio
bobagem Disney, assim, parece que não conversa muito com aquele mundo, com aquele personagem, especificamente com o que a gente conhece de Predador e o que o próprio Dan Trachtenberg tinha feito na franquia Predador até agora, né? Então ele vai meio que desconstruindo esse personagem pra entrar dentro de uma lógica Disney. A mesma coisa com franquia, muita gente espera o encontro do Predador com o Alien, porque agora os dois pertencem à Disney, né? E é um período de crossover. Então, tipo, é um filme meio bobo nesse sentido, que acabou de sair a série do Alien, que a Yutani foi muito citada lá, né? Ela não é criada naquela série especificamente, mas que a empresa dela e ela aparecem e são muito citados. E aqui vai ter esse grupo de sintéticos que é da Yutani. E o filme ele não só cita isso uma vez, mas ele cita e cita e cita e cita, quase que falando pro fã: olha só, você tá entendendo que esse predador tá no mesmo universo de Alien e eles vão se encontrar em algum momento? Não tem um problema com eles se encontrarem, tá? Eu acho que até pode rolar um crossover bem legal aí, até bem mais acabado do que o que já fizeram anteriormente, mas aqui tem meio que essa bobeira de falar: olha, franquia, hein? Temos que ser uma franquia. Então, meio que o filme, ele até poderia ser um filme, ele até é um filme divertido. Eu acho que até gosto um pouco mais dele do que desgosto, mas quando a gente pensa no personagem, quando a gente pensa na franquia e como a Disney trata todas as suas franquias, a gente vê aqui uma lógica de replicação, que muita gente fala: não, a Disney destrói as franquias porque a Disney quer levar tudo pra um lugar woke da vida, ou coisa do tipo. Isso pra mim é uma grande bobagem. A Disney, ela simplesmente destrói as franquias porque ela quer replicar o mesmo produto. A Disney sempre fez isso, mesmo antes de ter as suas franquias. E aqui Predador vai ser justamente a mesma coisa, né? Vai ser pegar essa ideia desse filme, pegar esse filme de Predador, pegar essa franquia e aos poucos tirar um pouco da personalidade que alguns desses filmes mais recentes poderiam ter pra jogar em um lugar meio Disney de tudo, assim, né? Meio naquele lugar confortável em que qualquer um pode trabalhar com Predador a partir do momento que ele vai ter a mesma lógica das outras franquias da Disney. Isso me incomoda bastante, né? Como eu disse, quando os fãs ficam revoltados com o filme, com uma obra especificamente, eu muitas vezes vou contra a maré nesse sentido. Inclusive, eu gostei bastante de Alien Earth como um todo, porque eu vejo uma personalidade muito grande ali naquela obra. Mas nesse caso específico, eu acho que vai gerar uma revolta dos fãs e eu acho que vai ser uma revolta justificada a partir do momento que o filme ele é feito, por um lado, para ser esse filme divertido, meio videogame com a cara do Dan Trachtenberg, por outro, ele é feito só para replicar uma lógica da Disney, que a Disney vai tentar colocar em todas as suas franquias. Aí eu já não gosto nem um pouco. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passe no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, sempre peço que comentem com educação pra gente poder trocar essa ideia. Por hoje é isso e corta.